Estamos no ar com o programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos. O programa Cidadania é produzido em parceria entre a TV Câmara Mossoró e o Instituto Novo Eleitoral. É exibido na programação da TV Câmara no canal 23.2 da TV Cabo Mossoró TCM, com retransmissões, além de ser veiculado integralmente no site www.novoeleitoral.com.br, um portal direcionado ao direito eleitoral e partidário. Acesse e saiba mais sobre o nosso conteúdo e sobre a TV Novo Eleitoral. Conta com diversos vídeos acerca de temas jurídicos partidários. Você poderá também se informar no portal sobre o projeto de ensino à distância do Instituto Novo Eleitoral, que conta com cursos de prestação de contas, processo legislativo e função fiscalizatória do vereador. Inclusive, com cursos gratuitos, como o curso de Direito Constitucional. E aqui é o Cidadania, você tem um canal para discutir o direito de forma simples, descomplicada, sempre buscando informar, orientar e esclarecer, e ao mesmo tempo formar cidadãos para atuarem na sociedade de forma honesta e consciente. Participe, contribua, pergunte, critique, reclame. Esse é o canal para esclarecer suas dúvidas. Vamos juntos construir este espaço que é de cidadania. Você pode interagir conosco por meio do WhatsApp, 999059769, ou através do Facebook, Programa Cidadania, ou também do Twitter, @cidadania_TVC, indicando o que achou do programa e sugerindo pontos de pauta para as nossas discussões. Hoje vamos tratar de um tema muito interessante, muito atual, que será os direitos e deveres dos consumidores em bares e restaurantes. Um tema atual, um tema que está na nossa sociedade e que com certeza será de grande importância para você. Quais os direitos e deveres dos clientes e dos gestores de estabelecimentos comerciais? Mais especificamente bares, casas noturnas e restaurantes. Muitos questionam, principalmente os mais jovens e os frequentadores de bares e boates, sobre os direitos e deveres dos estabelecimentos comerciais e seus clientes, considerando a ausência de informação adequada acerca do tema. E hoje, para tratar deste tema tão importante, os direitos e deveres dos consumidores de bares e restaurantes, convidamos para debater o tema conosco a doutora Georgiana Fontes, ela que é advogada atuante na área do direito do consumidor e também na área do direito civil, certo? Então, ela vai trazer muita informação interessante já no próximo bloco para você que assiste o nosso programa Cidadania. Um programa sobre os seus direitos, sobre o cidadão e seus direitos. Daqui a pouco a gente volta já com a entrevista e com muita informação para você. O Ministério do Turismo adverte: muitas vezes a exploração sexual de crianças e adolescentes acontece diante dos nossos olhos. Quem finge que não vê, vira cúmplice. Fique de olho e denuncie. Disque 100. Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Ei, você, prestador de serviços turísticos, você já está cadastrado no Cadastur? Sabia que sem o cadastro, você está atuando ilegalmente e pode até ser multado? Mas calma, o cadastro é rápido e pode ser feito todo pela internet, sem a necessidade de documentos. Para começar, acesse o endereço www.cadastur.turismo.gov.br. Quando entrar no site, clique na área Sou Prestador e preencha os dados de cadastro. É rápido e assim que finalizar, uma senha será encaminhada para o e-mail do usuário. Com a senha, você acessa novamente a página, preenchendo os campos de login e senha recebida. Em seguida, selecione a atividade que deseja cadastrar e informe se é microempreendedor individual ou não antes de clicar em prosseguir. Nesse momento, alguns dados serão extraídos da Receita Federal. A empresa deverá possuir códigos QNAI no CNPJ, de acordo com a atividade que deseja cadastrar. Mas algumas informações ainda vão precisar ser preenchidas por você. Terminou?
Leia atentamente o termo de responsabilidade e, se estiver de acordo, confirme. Pronto! Agora você será informado por e-mail quando o certificado estiver disponível. Você poderá acompanhar a solicitação através do histórico de cadastro. É possível cadastrar outras atividades para a mesma empresa ou o mesmo usuário cadastrar outro CNPJ. Basta seguir o mesmo procedimento. Viu como é fácil? Ser legal é bom para o turismo, para o empresário e para o Brasil. Estamos de volta com o programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos. Hoje, mais um tema muito interessante, um tema que é sempre atual, direitos e deveres dos consumidores, mais especificadamente em bares e restaurantes. Nós temos uma demanda crescente de comércio, digamos assim, noturno e até restaurantes, almoço, enfim, a população, de uma forma geral, está comendo menos em casa. E hoje, para tratar do assunto, eu já anunciei no primeiro bloco, iremos conversar com a doutora Georgiana Fontes, ela que é advogada, militante na área do direito do consumidor e vai nos trazer aqui vários esclarecimentos acerca do assunto, né? Já gostaria de agradecer a presença e pode ficar à vontade nas suas considerações iniciais para a gente começar um debate bem interessante. Olá, doutor Pietro. Na verdade, sou eu que agradeço pela oportunidade, né? Porque, como você bem colocou, embora seja um tema exaustivamente divulgado e informado aos consumidores, é um assunto que ainda tem muita relevância e muito descumprimento por parte dos fornecedores e das casas noturnas. Então, é sempre bom ratificar para os consumidores ficarem bastante atentos. Algo que é bem interessante em relação ao direito do consumidor, que a população, de certa forma, tem um pouco já de conhecimento, mas sempre gera dúvida, em relação às gorjetas. A pessoa vai lá num bar, num restaurante, e no final fica ali meio que naquela situação de dar ou não dar a gorjeta. Enfim, doutora, como é que se dá no direito do consumidor a questão da gorjeta? Olha, realmente essa pergunta ainda é muito interessante, porque quando ela mexe direto com o bolso do consumidor e também envolve outro assunto polêmico, que é a questão do próprio atendimento dos estabelecimentos. A gorjeta, como o próprio nome sugere, é gorjeta, e a própria lei diz, né, que tanto a gorjeta como a taxa de serviço é considerado gorjeta. Então, o que é gorjeta? É importante diferenciar que existem dois tipos de gorjeta. Existe aquela gorjeta voluntária, onde o cliente, o consumidor, oferta diretamente ao garçom, a pessoa que lhe prestou esse serviço. Então, imediatamente, essa gorjeta vai para o bolso do próprio garçom naquele momento. E existe um outro tipo de gorjeta, que pode vir na conta como gorjeta ou também como taxa de serviço, que essa gorjeta, que a gente chama gorjeta sugerida, e alguns estabelecimentos chamam compulsória. Eu prefiro chamar sugerida pelo fato de que é sempre importante lembrar que a gorjeta, o estabelecimento pode sim cobrar, mas é o consumidor quem tem a faculdade de pagar ou não pagar, de dar ou não dar. Eu particularmente nunca vi na comanda, digamos assim, o nome gorjeta, né? Vem já o valor X, né? Se a conta deu, por exemplo, R$80, vem lá R$8, né? De taxa de serviço. Seria isso a gorjeta? Isso, pode ser. Pode vir com taxa de serviço também. Ainda assim é considerado gorjeta. O que é importante observar? A partir do momento que o estabelecimento faz essa cobrança, porque tem estabelecimentos que a gente entra e tem aquela placa, não cobramos 10%, não cobramos gorjeta. E aí, o que isso significa? Que nada impede que o consumidor pague diretamente ao garçom. Foi bem atendido, está satisfeito, gratifica o garçom, não tem problema. No caso do garçom, ele não vai repassar esse valor para o seu patrão, assim? Isso. É dele, no caso? É dele diretamente. Essa gorjeta voluntária que o consumidor oferta diretamente ao garçom. Não existe um percentual, é muito cultural a gente achar que é 10%, existem restaurantes a nível Brasil que cobram mais, 13%, 15%, e essa é a gorjeta voluntária, né? Acredito que está claro. Com relação a essa gorjeta que a gente chama sugerida ou compulsória, que é a gorjeta que o estabelecimento cobra
ela pode vir tanto com o nome gorjeta, como com taxa de serviço ou outros nomes, desde que tenha aquelas características de gorjeta. E aí o estabelecimento, imediatamente vai para o caixa do estabelecimento, mas é importante deixar claro que não vai entrar no faturamento do estabelecimento. No momento posterior, o estabelecimento vai repassar ao funcionário, de acordo com decisões pelo próprio sindicato, porque existe sindicato, né, das pessoas que trabalham nessa área, ou até mesmo porque pode repassar só para o garçom, mas hoje, por que mudou? Tem muita gente usando esse termo taxa de serviço, porque muito se discutiu o porquê de só remunerar o garçom, quando por trás do garçom existe toda uma equipe de trabalho, cozinheiros e assistentes que também estão... O garçom, taxa de serviço, ok. E o cozinheiro, o pessoal que dá o apoio logístico dentro do restaurante também tem o direito? Pronto. Quando o estabelecimento cobra, e de acordo com a convenção, né, o que é realizado ali pelo sindicato, como é que ficou acordada essa taxa de serviço, quando eles normalmente mudam o nome, é porque o estabelecimento distribui essa taxa de serviço não só com o garçom, mas distribui com o garçom, com a cozinheira, com o auxiliar de cozinha, rateia o percentual ali entre eles. E, imediatamente, o consumidor paga para o estabelecimento, mas é importante o consumidor saber que esse valor não fica no caixa do estabelecimento, não entra no faturamento, não incidem os impostos ali sobre o faturamento desses 10%. Essa é a gorjeta que a gente chama a gorjeta sugerida que o estabelecimento cobra. Uma observação aí para essa gorjeta: se o estabelecimento cobrar, se tiver aquela placa, cobramos 10%, cobramos gorjeta ou cobramos taxa de serviço, esse valor tem que vir obrigatoriamente no cupom fiscal. Tem que vir destacado. Mas ele vai pagar um imposto em cima? Não paga o imposto. E aquele imposto sobre os serviços prestados não paga. Mas aquele valor é exatamente por isso. Porque se não tiver destacado, por exemplo, se a conta der R$100 e você receber total 110, o dono do estabelecimento vai pagar imposto sobre os 110 e depois vai tirar do próprio bolso para redistribuir a gorjeta. A importância de vir os R$100 da conta mais 10% de gorjeta ou taxa de serviço é exatamente porque os estabelecimentos eles não são penalizados com a tributação e evitam uma bitributação. Porque o que acontece? O estabelecimento recebia esses 10%, pagava imposto e depois pagava imposto novamente sobre a folha e os encargos trabalhistas. Então, por isso, vem ali naquela conta. Sobre tudo isso, resumindo, que eu falo demais, pode cobrar 10%, 15%, 13%? Pode. Agora que o consumidor fique atento à seguinte informação: é sempre a decisão do consumidor em pagar ou não, seja a gorjeta direta ao garçom, seja a gorjeta ao estabelecimento. E aí é importante também que nada impede que o consumidor pague tanto a gorjeta diretamente... Agora, se pode, pagar ao garçom e o da nota. Pode. Agora, assim, o que a gente vê muito é aquela discussão para não pagar nem aquela gorjeta que o estabelecimento cobra. Mas se você tem um bom atendimento, realmente tem garçons que eu já tenho um certo estabelecimento que eu sempre ia e já sabia quais eram as mesas que aquele respectivo garçom atendia. Então eu fazia questão de chegar e procurar, tem mesa vaga naquele bloco, ali naquele local, porque eu sabia que quem ia me atender era exatamente um garçom excelente e que valia a pena pagar os 10% por aquele. Agora, quando a gente vai no estabelecimento, que é mal atendido, né, então a gente pensa duas vezes antes de pagar a gorjeta, ou paga com óleo ou não paga também, o consumidor pode decidir. O que eu sempre sugiro é que pague, porque querendo ou não, gorjeta é uma espécie de custo do estabelecimento. Embora a lei diga, gorjeta... o nome já diz, é gorjeta, mas o que acontece? A partir do momento que o cliente deixar de pagar, o fornecedor vai cobrar de alguma forma, vai aumentar o valor do produto, porque o garçom vai querer ser remunerado. Tem estabelecimentos que diz, não cobramos gorjeta, mas a dificuldade de conseguir mão de obra para trabalhar num ambiente assim... O garçom só vai querer trabalhar mais assim em determinados locais que tem uma gorjeta, Isso, né? Além do salário, a gorjeta, possa complementar o seu salário. Exatamente. Então hoje fica um pouquinho mais caro comer fora, né? Por exemplo, vamos fazer uma conta aqui que eu sou ruim de matemática. Mas R$100, né? 10%, 110. E aí você, se tiver um sonzinho, um ambiente ali, uma música ao vivo, um DJ, alguma coisa, vai acrescentar mais 10%, é assim? Então seria R$120 da gorjeta, do garçom e do cover. Isso, artístico. Exatamente. Aí não tem um percentual fixo. O estabelecimento pode determinar, por exemplo, R$5 por pessoa.
Ei, doutor, deixa eu fazer aqui uma pergunta aqui. Vamos lá, eu tenho aqui uma mesa com uma confraternização de aniversário, né? Botou um bolo, aí tem aqui 20 pessoas. E aí tem uma bandinha tocando lá, um violão e uma percussão. E aí o estabelecimento vai cobrar R$5 de cada pessoa da mesa? Vai. Né? Acho que eu vou voltar a tocar, né? Vai, exatamente. Aí e pode cobrar, né? Nada impede que o estabelecimento cobre tanto os 10%, porque são serviços à parte, né? É importante a gente compreender isso. E aí o próprio músico, ele é remunerado, o garçom, por que a gorjeta é uma questão voluntária? É o consumidor quem decide. Porque o garçom, além daquela gorjeta, a gratificação, o garçom, em regra, tem um salário. É carteira assinada, tem um salário. O músico, não. Ele... É um serviço prestado para aquele momento, né? Exatamente. Por isso a obrigatoriedade do pagamento do COVER. O consumidor, uma vez o estabelecimento cumprido... Não tem vínculo empregatício, digamos assim. Isso. Em regra, não tem vínculo empregatício, né? O estabelecimento não contrata uma banda e assina uma... Então, é exatamente por esse sentido que a gorjeta, ela é opcional. O consumidor decide se paga ou não. Porque mesmo que não pague, o garçom vai ter o seu salário. Já o músico, não. Se você chegar no estabelecimento e o estabelecimento cumprir aquelas regrinhas, porque tudo eu digo muito assim, o direito é baseado, principalmente o direito do consumidor, em duas coisas. É bom senso e informação. É um princípio, é um direito... Eu acho que o pessoal paga, depois que já está lá, tomou um e tal, e está animado e gostou, e vai Por lá e incrível que paga. pareça, acredito que tem consumidor que diz, não vim aqui pela música, eu vim aqui para bater um papo. E existe, eu adoro música, eu prefiro estabelecimentos com música, mas tem dia que eu não vou no estabelecimento para isso, eu vou para conversar, para encontrar. Uma reunião, né? É, uma reunião, mas aí o que acontece? O consumidor tem que ter essa faculdade. Se o estabelecimento cumprir o requisito, informou direitinho. E não é só informar em letrinhas miudinhas no cardápio, não, né? Normalmente, os estabelecimentos que se prezam, a gente vê muito aqueles tipo cavaletezinho na entrada, né? Cobramos COVER, com o valor especificado por pessoa. Então, no caixa tem uma placa, normalmente você vê ao lado do caixa, vê na entrada e vê no cardápio. Isso é o procedimento correto. O que o consumidor não pode é ser pego de surpresa. Uma vez sentou ali, quando você abre o cardápio, tem letrinhas assim, tamanho 6, cobramos COVER, que ninguém vai enxergar, né? Então aquilo ali não pode. E tem que evitar esse constrangimento, porque quando o consumidor senta, que se depara com aquela informação, você sair. Então aqui em Mossoró tem um estabelecimento X bem conhecido, ficou famoso, abriu e fechou muito rápido, e ele ficou conhecido pela cobrança exorbitante do COVER artístico aqui em Mossoró. Era uma coisa assim impressionante. Na época, acho que já fechou faz uns 2 anos, acho que era R$16. E eu fui lá uma vez e digo, nunca mais. A minha família. A minha família é numerosa, gente. Só de COVER artístico, 5 pessoas, como é que fica? A gente vai fazer uma pequena pausa, o tema está bastante interessante. A gente volta no próximo bloco com Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos. O Ministério do Turismo adverte: muitas vezes a exploração sexual de crianças e adolescentes acontece diante dos nossos olhos. Quem finge que não vê, vira cúmplice. Fique de olho e denuncie. Disque 100. Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Ei, você, prestador de serviços turísticos, você já está cadastrado no Cadastur? Sabia que sem o cadastro, você está atuando ilegalmente e pode até ser multado? Mas calma, o cadastro é rápido e pode ser feito todo pela internet, sem a necessidade de documentos. Para começar, acesse o endereço www.cadastur.turismo.gov.br. Quando entrar no site, clique na área Sou Prestador e preencha os dados de cadastro. É rápido e assim que finalizar, uma senha será encaminhada para o e-mail do usuário. Com a senha, você acessa novamente a página, preenchendo os campos de login e senha recebida. Em seguida, selecione a atividade que deseja cadastrar e informe se é microempreendedor individual ou não antes de clicar em prosseguir. Nesse momento, alguns dados serão extraídos da Receita Federal. A empresa deverá possuir códigos QNAI no CNPJ, de acordo com a atividade que deseja cadastrar. Mas algumas informações ainda vão precisar ser preenchidas por você. Terminou? Leia atentamente o termo de responsabilidade e, se estiver de acordo, confirme. Pronto! Agora você será informado por e-mail quando o certificado estiver disponível.
Você poderá acompanhar a solicitação através do histórico de cadastro. É possível cadastrar outras atividades para a mesma empresa ou o mesmo usuário cadastrar outro CNPJ. Basta seguir o mesmo procedimento. Viu como é fácil? Ser legal é bom para o turismo, para o empresário e para o Brasil. Estamos de volta com o programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos. Estamos aqui debatendo sobre os direitos e deveres dos consumidores, de forma mais específica em bares e restaurantes. E a doutora Georgiana Fontes aqui já fez um balanço aqui em relação à gorjeta, à couvé. Eu interrompi no bloco passado, né? E eu queria só complementar esse assunto do couvé, né? Que é uma taxa por cabeça, digamos assim, em cada mesa. Então, se uma mesa tem 20 pessoas, né? Então vão ser 20 couvé, né? E é obrigatório esse pagamento? Olha, no direito a gente tudo costuma dizer assim, depende. Porque depende. Se o estabelecimento cumpriu os requisitos e preservou o princípio da informação, o que seria isso? Colocar essa informação de forma acessível, legível. A informação, a gente sempre fala, ela tem que ser, não é informar pequenininho, como eu estava falando, é informar de forma clara, ostensiva, que o consumidor possa compreender e não restar dúvida sobre aquela informação. Ou seja, no início, na entrada do estabelecimento já tem uma placa para que o consumidor, naquele momento, decida, vou ficar ou vou sair, né? Porque dependendo do número de pessoas, esse valor pesa. E também, muitas vezes, informa com placa no início, próximo ao caixa, no cardápio. Uma vez o estabelecimento cumpriu esse requisito, não tem nenhum impedimento que ele cobre. Então, ele pode sim cobrar e, nesse caso, diferente da gorjeta do garçom, o consumidor ele é obrigado a pagar. Aqui no estado do Rio Grande do Norte não tem nenhuma lei estadual que regulamente isso, mas aí a gente volta para o CDC, que é a questão do princípio da informação. Mas existem estados como São Paulo, Maria, São Paulo, um advogado consumerista lá sofre porque tem lei municipal e lei estadual para tudo. Aqui no Rio Grande do Norte já nem tanto, mas aqui no estado muito vizinho, que a gente pode se espelhar, o próprio Ceará, ele tem a lei do couvé. Então, ele determina pequenos detalhes, porque muita gente pergunta assim, e se eu chegar e 10 minutos a música acabar? E se eu chegar... E se tiver duas bandas, vão ser 2 couvé? Isso, e se tiver 2 bandas? Então, assim, tem uma série de coisas que essa lei, ela regulamenta. Quando não tem a lei, aí é aquela questão, vamos interpretar aqui caso a caso, né? Como é que aconteceu, que horas você chegou, que horas você saiu. Mas se o estabelecimento teve esse cuidado, então o consumidor tem que pagar. E aí também é muito comum a pergunta, e se eu não quiser ouvir? Eu não estou lá, eu fui lá só para conversar, né? Aquilo que a gente estava falando. Ainda assim o consumidor tem que pagar. Porque se o estabelecimento... Está informado, né? Está informado, então o consumidor tem a faculdade de permanecer ou não. Né? O estabelecimento, querendo ou não, é um estabelecimento privado, ele pode ir embora. Porque ele não pode ser pego de surpresa depois que sentar a ver a informação. Aí isso não, mas se cumprir o requisito prévio, é tranquilo. Doutor, outra situação bem interessante é em relação... Eu, por exemplo, já cheguei em um restaurante em que a sobremesa chegou primeiro do que o prato principal, né? Por quê? Porque o prato principal demorou bastante, certo? Então, imagine que eu cheguei num determinado estabelecimento, fiz o meu pedido, o garçom disse, ó, sai aqui uns 15 minutos. Então, deu 45 minutos, 50 minutos e o prato não chegou, né? Então, assim, eu posso ir embora, eu posso, enfim, me ausentar do estabelecimento e não pagar. E se eu estiver saindo e o prato estiver chegando, mas mesmo assim eu posso não querer? Realmente é uma pergunta interessante. E aí a gente volta para aquela questão do bom senso, né? A máxima do direito do consumidor. Nesse caso, se houve esse diálogo, o consumidor e o representante do estabelecimento, um garçom, um atendente, se você pergunta, olha, eu quero tal prato, quanto tempo para sair? 30 minutos. Beleza, você fez o pedido, né? 1 hora não chegou. 1 hora não chegou. Pronto. Chegou a sobremesa depois, né? Isso. Ou primeiro. Então, nesse caso, o consumidor não tem a obrigação de pagar. Então, o consumidor pode simplesmente chamar e dizer, olha, eu não vou esperar, encerra aqui minha conta, agora o consumidor tem que pagar se ele tomou bebida, uma coisa... Ou se até comeu a sobremesa antes, aí, nesse caso, o consumidor tem que pagar. Não pode deixar de pagar tudo, mas se o pedido atrasou, ou seja, foi um descumprimento de oferta, nesse caso, né? Então, o consumidor, nesse caso, ele não é obrigado a pagar. Agora, o que acontece?
também é muito comum. O consumidor chega no estabelecimento, não pergunta, às vezes, data comemorativa, é muito comum, tipo Dia das Mães. O estabelecimento está muito cheio, O né? estabelecimento está muito cheio, quando a pessoa está com fome, fica irritada, nem pergunta e depois diz, não vou mais pagar, vou embora. Não, não é bem por aí. Então, é sempre importante aquela pergunta, eu quero tal prato, vai demorar quanto tempo? Tendo feito isso, beleza, o consumidor pode se ausentar sem... E se o prato chegar por exemplo, não tiver do gosto do consumidor? Por exemplo, tiver lá uma peça lá de carne que esteja muito salgada, ou enfim, que ele não se agrada, ou tiver dura, ele pode devolver o prato? É para modificar, enfim? Olha, pode. Agora aí é aquela questão, é uma linha muito... Isso que eu já vi, já presenciei. Isso. Não, é muito... Uma isso colega é comum. devolveu o prato porque o frango, né, tinha sido colocado no micro-ondas e ficou duro. Né? E aí Infelizmente, isso tem não muito. conseguiria partir, digamos assim, de uma forma adequada e devolveu. Pronto. E aí é uma linha muito tênue, porque o que acontece? A gente vai depender também da boa-fé do próprio estabelecimento, que tem muito estabelecimento que não cumpre esses requisitos, né? Porque existem também uma série de resoluções, de observações da vigilância sanitária que um estabelecimento tem que cumprir, né? Então, nesses casos, a comida também tem que ser prontinha, tem que ser feita na hora, tem que ter uma série de cuidados. E aí, o que acontece é que muitos estabelecimentos, quando o consumidor reclama, não quer trocar. Mas realmente se está duro, se está com excesso Salgado, de sal, né? Aí nesse caso o consumidor pode sim. Agora, aquela coisa, né? Sempre usar o bom senso, né? A educação. Por favor, você pode trocar, né? Aquela coisa que eu sempre aconselho. Com relação aconselho. assim, ao prato vir, tudo ok, perfeito, né, e tal, mas vier com algum corpo estranho, tipo um cabelo, né? Tomara que vocês não estejam comendo agora, certo. né? Uma mosca, enfim. Básica. Esqueceu ali. E aí, como é que ele deve proceder, o consumidor? Pronto, esse caso já é mais tranquilo, porque assim, já existem muitos julgados, né? Muitos entendimentos do próprio judiciário. Então, simples fato de vir um corpo estranho, o consumidor já pode devolver o prato. Não precisa pagar, não precisa justificar, basta chamar e, olha, aqui um corpo estranho, você pode, se o consumidor se sentir à vontade, né? Porque muitas vezes a pessoa não tem mais vontade de comer, de permanecer naquele estabelecimento. Não tem uma higiene, alguma coisa. Isso. Então, nesses casos, o consumidor pode devolver o prato e realmente não precisa pagar. Tanto a questão do corpo estranho, essa regra também se aplica para odores, que muitas vezes a comida vem um pouco passada, muito comum, vinagrete. Vinagrete. Pode até um suco, né? Suco também. Mas vinagrete... um suco de laranja que vem ali com... Aí, nesse caso, o consumidor também não é obrigado a pagar. Ele pode devolver o prato ou pedir para trocar, né? Aquilo que eu falei, se tem vontade, se não, pode ir se retirar do estabelecimento. Outra situação bem interessante, que é mais comum em boates, né? Em casas noturnas, em bares, de você entrar, por exemplo, a senha lá é R$80. R$80 a senha, então você entra no estabelecimento e tem que fazer uma espécie de consumação mínima, né? Como se fosse ali uma venda casada, digamos assim, no popular, né? Então, como se deve proceder, né? Que é muito comum na noite, né? Em vários estados onde a gente anda e vê essa prática. Então, Pedro, você foi muito feliz quando você já tocou nesse ponto de venda casada. É exatamente isso. Cobrar essa taxa de consumação mínima, ela viola o direito básico do consumidor e realmente não pode. Porque muitas vezes o consumidor não está disposto, você vai para um lugar, então cobra R$80. Você diz, beleza, nem ia beber, mas hoje eu vou beber, porque eu já paguei, né? Sim, você fica obrigado a gastar aquele valor, né? Obrigado a gastar aquele valor. Exatamente por esse motivo, a proibição. Então, porque você viola esse direito que o consumidor tem de decidir. Você toma esse poder de decisão. Nesse caso, o estabelecimento pode muito bem cobrar R$70 de entrada. É um direito que o estabelecimento tem. Mas ele jamais pode condicionar o seu consumo nessa consumação mínima. Às vezes você já recebe uma espécie de cartão, né? De cartão assim, do próprio estabelecimento, que você já vai só debitando lá no caixa, né? Exatamente, o seu cartão de crédito ali. Você tem crédito de R$80, pode gastar, pode beber até enquanto os R$80 permitirem. Nesses casos, realmente, é venda casada e não pode, é uma prática abusiva. Acha que é muito comum isso ainda?
atualmente? Olha, ainda acontece. Não é comum porque, diante dos entendimentos, né, do judiciário, realmente, então, os estabelecimentos que se prezam deixaram... A mídia, eu acho que também até a mídia já ajudou a divulgar, né, essas situações. A mídia é ostensiva, principalmente, não sei se é porque eu atuo nessa área, mas às vezes eu digo, meu Deus, já não aguento mais esse assunto. É sério que os consumidores ainda não sabem, mas infelizmente ainda não. E por vezes sabem. Mas o que é difícil é tratar essa situação. Você está numa boate, de repente você se depara. Se depara com um problema, às vezes é melhor até nem... Isso, como que eu vou resolver? Então, aí nesses casos, aí já tem uma série de procedimentos, mas é importante que eu sempre digo para o consumidor, existe uma série de procedimentos, o consumidor pode chamar a polícia. Eu não sou adepto desses tipos de comportamento. Hoje em dia a gente tem ferramentas e mecanismos na nossa mão de provar. O meu amigo, ó, tá vendo, vou pagar... print da comanda, pede o cupom fiscal, que aquilo ali... Já posta no Instagram, marca o Procon, né? Aí pronto, também é uma outra prática que tem que ter muita cautela, porque nem é a pauta da entrevista, mas hoje em dia eu acho isso bem bacana, mas é que os próprios consumidores estão sendo condenados a indenizar os fornecedores pelo abuso de direito, o excesso de reclamação nas redes sociais. Isso causa realmente um dano irreparável ao fornecedor. Se for reclamar na rede social, beleza, mas com cautela, né? Se restrinja aos direitos violados. Ok, doutora, a gente vai fazer aqui uma breve pausa. Daqui a pouco a gente volta com Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos. O Ministério do Turismo adverte: muitas vezes a exploração sexual de crianças e adolescentes acontece diante dos nossos olhos. Quem finge que não vê, vira cúmplice. Fique de olho e denuncie. Disque 100. Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Estamos de volta com o programa Cidadania, agora o último bloco de informações acerca dos direitos e deveres dos consumidores em bares e restaurantes. O tema aqui está muito bacana, muito interessante. Estamos falando com a doutora Georgiana Fontes, ela que é advogada atuante na área do direito do consumidor. Estamos conversando diversos temas, está bem descontraído, bem informacional para os nossos telespectadores. E agora a próxima indagação é referente àquela situação de taxa de desperdício. Há situações, principalmente em pizzarias ou em restaurantes populares, em que diz lá, se você deixar uma comida no prato, você vai pagar uma taxa adicional, né? Então a gente vê muito em pizzaria, o pessoal deixa lá as bordas da pizza, né? Várias bordas, e come lá a parte mais interessante, né? E aí, doutora, como é que essa situação é legal? É um abuso ou não? Ou isso é normal? Olha, por incrível que pareça, isso também ainda são assuntos que ainda ocorrem. Mas realmente não é legal. Não é uma postura legal do fornecedor cobrar. Essa taxa, ela é abusiva sobre o ponto de vista que, uma vez o consumidor pagou um rodízio, é R$20 o rodízio. Então, ele já pagou por aquilo ali. O que ele vai fazer com aquela comida, aí cabe ao consumidor. Porém, aqui eu só faço uma ressalva. Aquele ponto de novo inicial, a questão do bom senso. Eu acho que hoje em dia não existe nada mais antiquado, assim, mais ultrapassado do que desperdiçar comida. Eu acho um absurdo. Então, mas de toda forma, o consumidor usa a consciência de não desperdiçar, mas às vezes é inevitável. Você pede, ou muito comum também em restaurante self-service. Ou não gostou de tal... de tal alimento, não gostou, não se identificou, não come aqui, não come uma verdura, não come algo. Aí o consumidor separa e esses estabelecimentos acabavam conduzindo dessa forma e cobrando uma taxa extra por esse desperdício. E isso era realmente muito recorrente nos estabelecimentos, principalmente restaurantes populares, que cobravam por prato, tipo, é R$12 e você se serve à vontade. Aí o consumidor muitas vezes botava muito algo que não queria e naquele momento, quando ele não conseguia comer, ele se deparava com essa taxa, exatamente, ele deixava e o estabelecimento cobrava. Mas isso realmente não pode, porque o consumidor, a gente já entende que, a gente não, né, o judiciário já entende que o consumidor já pagou por aquilo ali. Então isso é um abuso. E então também não pode, é uma postura abusiva. Só dando sequência também, é interessante nessa situação também, a gente verifica que em alguns estabelecimentos tem lá, você pega a comanda, né, a comanda aí tem lá
Em caso de perda da comanda, você pagará uma taxa de R$80, né? Tem lá, explícito lá, bem grande. É legal? Pronto, também é outro assunto muito polêmico, mas que também já está... Esse é um dos assuntos, mais um dos assuntos bem pacificados pelo judiciário. Essa cobrança, essa taxa de cobrança onerosa, excessiva, ela também é mais uma abusividade dos fornecedores. E esse tipo de abusividade realmente não pode. Nada impede que o fornecedor, se você perder uma comanda, às vezes é uma comanda bonitinha, que o fornecedor paga tipo R$12 numa gráfica, é uma coisa, realmente é caro, nada impede que o consumidor cobre essa taxa, mas uma taxa irrisória, só que uma taxa abusiva desse formato, que era muito comum e ficou muito comum aqui em Mossoró, que no passado tinha uma boate, que inclusive até já fechou, e ela cobrava, acho que um valor muito absurdo, não era R$80, acho que era R$200, R$300, e isso ganhou muita mídia e muita repercussão negativa. Então não pode, pelo fato de que quem tem obrigação de manter o controle do consumo é o estabelecimento e não o consumidor. O consumidor está ali para se divertir, vai ficar guardando tampinha de garrafa, guardando, como é aquele bichinho da lata de Coca-Cola, gente, não, isso não existe. Então, cabe ao fornecedor ter esse cuidado, esse controle, e se perder a comanda, que o consumidor vá lá, e o que lembrar, se o estabelecimento não tiver esse controle efetivo, porque tem estabelecimentos realmente que não tem, e o consumidor se sinta à vontade para dizer isso, eu não consumi, então por isso eu não vou pagar, e realmente não é obrigado a pagar por essa taxa abusiva. Entendi. Doutor, eu lembrei de outra situação que é mais voltado a restaurantes ou bares em praia, né? Então você está lá num restaurante na praia, então tem lá as mesinhas lá na areia, e aí você começa a consumir um petisco, um caldo, só que você levou seu cooler, né, com a bebida, uma cerveja, um uísque, alguma coisa. E aí o dono do restaurante proíbe você utilizar esse cooler particular com a cerveja ou com outra bebida, ou com um refrigerante, enfim. E aí você só poderia ficar se consumisse realmente do estabelecimento, né? E aí, doutora, o que é que a senhora acha? Olha, aí é um assunto polêmico. Nesse assunto tem muita polêmica, porque o que acontece? Teve uma decisão recente do próprio STJ sobre um caso muito polêmico de entrar com comida. O caso pontual foi um consumidor entrando com comida no cinema, se podia ou se não podia. Então, nesse caso específico, o STJ entendeu que realmente pode. Por quê? O objetivo do cinema não é vender comida, né? Sim, no caso do cinema, o pessoal ele só diz, só pode comprar pipoca se for do cinema, né? Cinema, ou a pipoca do cinema, meu amigo, é um jantar no restaurante top aqui, né? Mas infelizmente não tem pipoca igual aquele cheiro, aquela coisa, uma coisa assim inexplicável. Mas de toda forma, eles cobram um valor muito oneroso acima da média. Porém, com base nesse caso, o STJ decidiu que o consumidor pode sim entrar nos estabelecimentos com comida. Mas vejamos, daí surgiu, porque o advogado tem a mente muito aberta, né? Então surgiram muitos entendimentos de que o consumidor pode levar comida e bebida para qualquer lugar que ele for. E muito advogado continua orientando dessa forma, mas o meu entendimento é diferente, é bom deixar claro que é o meu entendimento, é importante analisar caso a caso. Se o consumidor vai para um bar, onde a atividade principal do estabelecimento é a bebida e a comida, o estabelecimento, a atividade principal é aquilo ali, então nesse caso eu entendo como que o consumidor realmente não possa levar, porque ali ele está privando o consumidor ou o fornecedor de comercializar aquela bebida. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Imagine que o consumidor é uma pessoa que tem um gosto muito apurado, né? E ela só toma ali, digamos, um uísque 12 anos, ou determinada cerveja um pouco aí mais garbosa, um negócio, né, mais diferenciado. E aí ele quer tomar a sua cerveja diferenciada, seu uísque lá também diferenciado. E até o estabelecimento nem vende, né? Ele vai lá com o seu coolerzinho, o seu uísque, né, sua cerveja, e bota lá e diz, rapaz, é porque eu só tomo dessa aqui, eu tenho, né? Olha, eu entendo que se o estabelecimento não vende, então vale a pena a conversa. O consumidor com o estabelecimento, olha, realmente eu não tomo esse tipo de bebida, até eu só tomo preço, doutora. Imagina lá no estabelecimento uma cerveja era R$10 e ele compra no supermercado de R$2, R$2,50. Pronto. É muito comum o consumidor fazer essa análise. Mas assim, é importante que o direito do consumidor, ele
preserva as relações de consumo. Então, o que é isso? Não é só o consumidor, o fornecedor. O fornecedor também é importante para a economia de todo o país. Então, o que é que acontece? É importante que a gente tenha essa empatia e analise o outro lado. Quando a gente pede uma cerveja, quando a gente compra uma cerveja no supermercado, é justo aquele valor. Quando a gente compra uma cerveja no bar, a gente tem que ter a consciência que nós não estamos pagando só pela cerveja. Nós estamos pagando por toda aquela ambientação. A gente está pagando por alguém que vem servir para a gente está pagando pelo gelo, pelo ar-condicionado, por um ventilador, por energia, por tudo isso. Então, assim, aquela cerveja está embutida uma série de serviços que a única forma do estabelecimento conseguir pagar é vendendo aquela cerveja com o valor acima do valor adquirido. Eu falei da praia, né, pensando como advogado também, pensando amplo, né? A praia é pública, né? Isso. Né? Então a praia é pública e o empresário está utilizando isso aí a praia que é pública. Pronto. Aí você tocou no outro ponto que eu não dei atenção. E ele tem que ser investigado, na minha opinião, se ele paga o imposto também para utilizar a barraca lá na praia, né? Então... Isso, não, mas você tocou num ponto totalmente importante que eu desconsiderei. Eu analisei a questão do bar e de levar a bebida, mas realmente a praia, eu até peço desculpa, porque praia realmente é pública. Inclusive, é muito comum, nem tanto aqui no Rio Grande do Norte, mas em Fortaleza, isso é um debate muito forte no Ceará, porque os proprietários de barraca, porque é um terreno ali de marinha que a gente sabe, eles cobram até, tipo assim, R$50 se quiser sentar aqui, R$100. Você só pode sentar aqui se pagar R$50. Pronto, então eu volto atrás da minha resposta. Temos que considerar ambientes diferentes. Se for num bar, um estabelecimento privado, então o fornecedor, ele pode cobrar e exigir, que não permitir que o consumidor leve o cooler, tendo em vista que ele sobrevive daquilo. Já na praia é diferente. Por quê? Num bar eu fico até assim meio que conformado, porque você não vai sair de noite com um cooler ali, tudo arrumado, com um cooler na mão. Mas numa praia, né, que você vai ali com a família, que você está ali sentado brincando com a criança e gosta de tomar uma cervejinha que você já... Isso, leva sua cervejinha gelada. E também outra coisa, tem petiscos de praia que eu não gosto. Então, assim... Leva a comida da criança, né? Leva a comida da criança, você leva um lanche, leva uma fruta. Tem gente que, hoje em dia é muito comum, principalmente mulheres, faz dieta, não quer aquele tipo de bebida, não quer comer aquilo ali. Então, assim, nada impede. E realmente, voltando para essa perspectiva de praia, porque é um ambiente, realmente é público, aí... o dono do estabelecimento, ele não pode forçar. Já no estabelecimento privado, é diferente. É o que é comum. Então, quando você falou, eu nem observei a pergunta, eu já fui focada no bar comum, no bar tradicional. Urbana, né? Isso, mas é interessante demais essa sua ressalva, porque tem que diferenciar. Doutor, os temas, né, estão bastante interessantes, mas o tempo, infelizmente, acabou, né? E a gente meio que agradece os seus esclarecimentos, né? Deixar aqui as considerações finais, para que a senhora possa passar. O nosso público é um público popular, a grande população da nossa cidade que assiste o nosso programa, e os temas que nós trazemos são sempre temas de interesse da população. Então a gente agradece de verdade e com certeza serviu de grande reflexão para as pessoas que assistem. Eu que agradeço, né, realmente a oportunidade de falar de direito do consumidor. É a minha paixão, lógico, né? Afinal, eu atuo exatamente na defesa do consumidor. E só para fechar, o que eu sempre digo para os consumidores é que sempre tenha essa questão do bom senso, né? De nem sempre levar para o lado pessoal ou tentar fazer aquele tipo de... ter aquele comportamento, né? Mais agressivo, mais agressivo. Acho que isso não vale a pena nunca em situação nenhuma, mas vai depender aí da personalidade de cada um. Existem muitas formas, sim, de protestar, de reclamar com clareza, com educação. Como você bem colocou hoje, os sites funcionam muito bem, como o próprio Reclama Aqui. E tem um outro site que eu até recomendo, que eu sou super apaixonada, que é o consumidor.gov, porque esse site é monitorado pelo próprio governo. E o que acontece? Todas as nossas reclamações, por mais que a gente não consiga ser ouvido, mas quando a gente reclama lá, a gente vira estatística. E é uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem de mudar essa realidade. Então, às vezes, fazer um barraco, reclamar na internet, não vai ter tanta eficácia quanto reclamar lá. Mesmo que na internet a gente tenha um retorno mais que imediato, comentários de apoio,
mas lá a gente vai servir para uma decisão futura de melhorias. E é isso, o direito do consumidor é exatamente fruto dos consumidores que lutaram pelos seus direitos, né? Uma conquista que a gente tem que preservar. A gente agradece, doutora. Conversamos com a doutora Georgina Fontes sobre direito do consumidor, direitos e deveres em bares e restaurantes. A gente volta no próximo programa, na próxima semana, com mais um Cidadania, um programa para o cidadão e seus direitos.